O ministro Gilmar Mendes definitivamente assumiu o protagonismo da ditadura do judiciário. Num cenário em que nós temos duas personalidades muito em baixa, como o ministro Dias Toffoli e, sobretudo, o ministro Alexandre de Moraes, que sempre foi esse pitbull do Supremo Tribunal Federal, que sempre cometeu abuso de autoridade, sempre perseguiu pessoas quando a mídia passava pano, e hoje nós estamos vendo ele nesse epicentro do escândalo do Banco Master, muitos questionamentos sobre ele está ficando mais nos bastidores. Nesse momento, o ministro Gilmar Mendes matou no peito e disse: deixa comigo que eu vou fazer tudo que tem que ser feito para calar opositores, para perseguir adversários. O ministro Gilmar Mendes tem feito atrocidades, colocando no inquérito das fake news pessoas que fazem questionamentos sobre o envolvimento de ministros com o escândalo do Banco Master, ameaçou o relator da CPI do crime organizado de inelegibilidade, fez uma ação contra ele e agora o ministro Gilmar Mendes tem dado diversas declarações, diversas entrevistas, uma atrás da outra, demonstrando que ele está disposto a tudo para permanecer no poder, para prender, perseguir os críticos da Suprema Corte. Olha só essa entrevista da CNN, que coisa surreal. O ministro Gilmar Mendes, ele foi perguntado pelo nosso Gustavo Uribe qual seria a reação do STF se o Senado Federal embarcar numa agenda de buscar a aprovação de impeachments contra os juízes, contra os magistrados do STF. Vamos ouvir a sua resposta. Sobre impeachment, o Supremo poderia tomar alguma decisão? Se houver abuso, com certeza. Se houver abertura de um processo de impeachment. Que não se justifique, certamente pode ter controle. Isso já disse isso. Todo o processo de impeachment é passível de controle judicial. Gente, isso é surreal. O ministro Gilmar Mendes está dizendo com todas as letras que se tiver um processo de impeachment contra ministros do Supremo, eles não vão aceitar. Se tiver abuso, que abuso? Abusos são o que esses caras vêm cometendo em todos esses anos. Perseguindo inocentes, prendendo pessoas sem foro de prerrogativa de função, ultrapassaram o sinal vermelho há muito tempo. E o ministro Gilmar Mendes está dizendo que se tiver um pedido de impeachment que não tenha razão de existir, nós podemos anular. É isso que ele está dizendo. Gente, olha a quantidade de atrocidades que eles vêm cometendo. O ministro Alexandre de Moraes, com esse contrato de 129 milhões de reais da sua esposa, com as mensagens trocadas com o Vorcaro, sem querer dar explicações sobre isso. O ministro Dias Toffoli, envolvimento com o Banco Master, com a Maridit, a empresa que ele era dono e que vendeu parte do resort da EA para um fundo ligado ao Banco Master. O próprio ministro Gilmar Mendes, que anulou a quebra de sigilo fiscal e bancário que foi aprovado pela CPI do crime